abertas hoje as inscrições do concurso para controladores de tráfego aéreo. São 160 vagas distribuídas entre os comandos regionais. Os candidatos devem ter ensino médio completo e ter menos de 24 anos até fevereiro de 2007. O salário inicial é de R$ 3.148,40. Eles farão provas de português, inglês, física e conhecimentos de informática no dia 14 de janeiro. As inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro pelos sites da FAB e da Escola da Aeronáutica que estão na sua tela. A decisão do governo federal de abrir esse concurso veio depois da crise com o movimento dos controladores de voo que afetou os aeroportos no mês passado. Apesar da Infraero dizer que o problema foi resolvido, o caos nos terminais de voo continua. Agora a causa seria a pior pane dos sistemas da história da aviação no país, que ainda é investigada. Veja como ficou o aeroporto de Confins. No pátio do aeroporto, aviões perfilados, parados. Movimento grande nos guichês dentro do saguão. Passageiros apressados falavam insistentemente ao celular. Os mais cansados apagaram. Tem que ter paciência, né? Tem outro jeito? Não tem outra solução. Eu vou para longe, vou para Salvador, de ônibus eu não tem jeito, então tem que ter paciência. Funcionários das companhias aéreas tiveram trabalho para orientar sobre as novas marcações de voos. As mudanças de horário nos painéis de embarque eram acompanhadas com expectativa. A gente está indo para um congresso da Advocacia da União e já perdemos um dia por causa do atraso, ou seja, prejuízo para o próprio governo, né? Os atrasos nos embarques dessa manhã são consequência de uma decisão da Agência Nacional de cancelar voos nos aeroportos de Confins, São Paulo e Brasília. Segundo o presidente da ANAC, o motivo é uma falha identificada no sistema de comunicação por rádio entre as torres de controle e as aeronaves. Precisa de tomar uma atitude, no sentido de organizar essa situação que está virando caos, né, para todo mundo. Não só para as empresas, passageiros, os negócios cancelados, reuniões canceladas. O prejuízo está muito grande. Este grupo de Ouro Preto, com reunião marcada em Brasília, completava 12 horas de espera hoje cedo. A capital federal também é o destino de Rogério, que dormiu no aeroporto. O que os funcionários da companhia aérea disseram com relação à tripulação? Disseram que a tripulação também está insegura, não é? Ela não quer voar, eles não querem correr risco. Eu acho que nesse ponto eles têm até razão. Como é que você vai aí, de repente, aí, num buraco negro, como eles te dizem, não tem segurança. Bom, a Gol e a TAM negaram qualquer problema com o embarque de tripulações hoje. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o diretor do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, Leandro Castro Pinheiro. Boa noite. Boa noite, Laura. Tem algum fundo de verdade nessa história de insegurança dos aeroportuários de viajarem? Bom, existe. Todo mundo tem um pouquinho de insegurança. É natural depois de todo esse tormento que os passageiros estão sofrendo. Mas a questão dos tripulantes, não. Eles são profissionais e eles têm que obedecer. E tem uma regra que é uma regulamentação. Se eles voam 12 horas direto, eles têm que descansar no mínimo 24 horas para poder estar embarcando. Como os voos atrasaram, eles tiveram que estar descansando. Essa hora extrapolou e eles têm que ficar em solo para poder estar voando. É uma norma internacional. Essa história de que não teria tripulação que não queria embarcar... Não é verdade. Isso não é verdade. É só cansaço mesmo da tripulação. Mas a população, os passageiros, tem algum motivo para se sentirem seguros viajando com esse sistema de controle de voo que a gente está vendo aí caótico no Brasil hoje? Bom, existe, para nós, a aviação é o meio de transporte mais seguro. A gente só perde mesmo para o elevador, né? Fora isso, o transporte aéreo é muito seguro. E para ele continuar sendo seguro, nós precisamos ter condições de trabalho. E nós não estamos tendo condições de trabalho. Nos aeroportos brasileiros, nós temos uns aeroportos construídos a mármore, são aeroportos futurísticos, mas nós temos um problema de segurança. Não é só a segurança no espaço aéreo, a segurança em terra também. Eu tenho denúncias sérias no aeroporto de Galeão, no aeroporto de Guarulhos, com relação a detectores de metais, de líquidos, de bagagem de porão. Nós temos denúncia no Ministério Público falando sobre esse assunto. Nós tivemos também a saída da Infraero de 2 diretores, um de operações, que não concordava com a aplicação do dinheiro público em obras de fachada em detrimento de obras de segurança. Então é muito sério. Realmente temos que ficar preocupados, sim, e a população tem que exigir os seus direitos, porque ela paga muito caro por uma aviação. E na segurança do controle de voos, né? Os controladores de voo mesmo, que trabalham em Brasília ou por aqui,
há algum risco no trabalho deles? A estrutura com que eles trabalham hoje é suficiente? Bom, nós temos, nos controladores de tráfego aéreo, nós temos 70% da categoria militar e 30% de civis. Os civis estão com os aeroportuários. Os militares, e aqui há de se fazer uma homenagem, eles seguraram a aviação e o transporte aéreo durante muitos anos, controlando aí 14, 15, até 20 aeronaves de uma vez só. Isso é um crime. E a aviação brasileira, ela está crescendo, né? Nós temos hoje um tráfego intenso na região sudeste. Você tem um exemplo, Laura? Hoje o tráfego aéreo brasileiro, ele não é um tráfego aéreo inteligente. Nós saímos de Manaus para o Rio Grande do Sul, de Manaus para São Paulo, para voltar de novo para a Venezuela. Nós saímos do Rio Grande do Norte, vamos para São Paulo, para depois de São Paulo ir para a Europa. Isso é viciado. Nós estamos com o tráfego aéreo viciado. E não adianta, não pode contratar 160, 200, 300, que não vai resolver. Essas medidas que o governo está tomando não vão adiantar? É paliativo, não resolve. O que tem que se resolver é sentar todos os sindicatos, Nacional dos Aeroviários, a Nacional dos Aeroportuários, aeronautas, o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, associações de controladores de tráfego aéreo, a gente sentar com o governo federal e discutir seriamente o que está acontecendo. Porque senão, do jeito que as coisas estão indo, nós vamos ter mais desastres. Ok, obrigada pela sua participação aqui, Leandro. Ok, Laura.